Olá, bom dia. O Brasil vive uma profunda crise econômica e política. São escândalos atrás de escândalos e medidas antipopulares. O governo do PT amarga um índice de desaprovação e insatisfação que chega a 64%. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a crise política e econômica do Brasil, com a presença de Francisco Araújo, que é coordenador de comunicação do Sinteste-RN, e Gibran Jordão, que é coordenador geral da FASUBRA. Bom dia, Gibran. Bom dia, Francisco. Bom dia. Gibran, a gente poderia nortear primeiro a nossa primeira pergunta, não entrando logo na crise, mas sim, digamos que a presidente Dilma, na campanha eleitoral, disse que não ia mexer nos direitos dos trabalhadores, até que a vaca tussa, né, que ela se colocou nessa presença. A inflação estava sob controle nos debates e tudo mais. E o que se vê hoje é uma tremenda crise. Digamos que aquele que votou em Dilma, que está nessa desaprovação de 64%, ele sofreu um estelionato eleitoral? Bom dia a todos os telespectadores. Queria cumprimentar aqui o programa, um companheiro aqui também, Chiquinho, da direção do sindicato. O que nós estamos vendo hoje é um governo que durante as eleições deu seta para a esquerda, mas quando a eleição terminou virou para a direita. É isso que nós estamos assistindo hoje, porque Dilma defendeu um programa reformista no seu horário eleitoral, que nem essas reformas o PT no governo agora, depois da posse do seu segundo mandato, ousou fazer. Muito pelo contrário, o que nós estamos vendo é a aplicação de um ajuste fiscal que atende aos interesses dos grandes empresários, dos banqueiros, né, porque o objetivo desse ajuste fiscal é cortar no orçamento os investimentos para áreas básicas, né, como educação, saúde, infraestrutura e tudo mais, áreas sociais. Só na educação a presidente Dilma cortou 7 bilhões, né, o que hoje nós vivemos uma crise nas universidades federais. E o objetivo desses cortes é tentar salvar os grandes empresários, as contas do governo, para que o governo siga pagando a dívida pública religiosamente, né, por conta da crise econômica mundial que nós estamos vivendo nesse momento. Ou seja, um governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores aplica um ajuste fiscal no momento de crise econômica mundial para beneficiar empresários e banqueiros e jogando a conta da crise nas costas dos trabalhadores. É isso que está acontecendo nesse momento e é muito importante que os sindicatos, os movimentos sociais, que já estão se mobilizando contra esse ajuste fiscal, possam ampliar essa mobilização e a unidade contra todo esse projeto, todo esse ajuste que o governo vem fazendo, porque senão nós vamos sofrer derrotas históricas, como nós vimos ontem na Câmara dos Deputados, a aprovação do PL 4330, que se encaixa perfeitamente nos planos do governo em relação ao ajuste fiscal. Nessa quarta-feira a gente teve exatamente a aprovação desse projeto de lei 4330, que a gente poderia até esmiuçar um pouco ele. O Chiquinho poderia até falar um pouco sobre a questão da terceirização aqui na universidade. Um projeto PL de 4330, ele amplia não só para atividade meio, mas para atividades fins. Chiquinho, aqui na universidade já há um índice de terceirização muito grande, a gente vê na questão da segurança, que não é um serviço fim da universidade, mas a gente vê essa ampliação. No que isso pode prejudicar aqui na nossa universidade? Olha, a terceirização nas universidades, que infelizmente não é só na nossa UFRN, em todas as universidades, e vale salientar que a UFRN é uma das universidades que tem menos terceirizados, comparando com uma universidade de Brasília e outras mais aí. A situação realmente muito triste se a PL 4330 for aprovada, porque a nossa universidade já está cheia de pessoas terceirizadas e nós não somos contra o trabalhador terceirizado, e sim o sistema, porque são trabalhadores que ganham inferiormente, são salários ridículos, e isso vem fazer com que a nossa universidade vá ser privatizada. Se já está a situação complicada hoje, imagine se essa PL for aprovada. Uma complicação grande, vai ser uma diferença grande entre nós trabalhadores, uns trabalhando, ganhando um salário tal, outros trabalhando salário inferior grandiosamente. Isso vai ser uma situação complicada, em todo o nosso país vai ser muito complicado. Eu fico pensando como é que
as pessoas conseguem aprovar um projeto desse. Gibran, aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado Federal e depois ainda tem um certo caminho a se seguir até chegar definitivamente a ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Agora, não só nas universidades, nesse contexto geral, poderá não haver mais concurso público, os entes públicos, as universidades, ou o que for, poderá terceirizar esses serviços, os serviços fins, aqueles que dão diretamente com a população. Isso vai prejudicar principalmente o servidor? O PL 4330 tramita no Congresso há 11 anos, tem a autoria do empresário, do grande empresário e deputado federal Sandro Mabel, que é empresário da indústria alimentícia, que tem grande interesse na aprovação desse projeto. E qual o objetivo da ampliação da terceirização? É institucionalizar e legalizar uma situação de precarização do trabalho, ou seja, além das atividades fins, você vai poder terceirizar toda a mão de obra, todo o quadro de funcionários da sua empresa privada ou de qualquer órgão público. Quais as consequências disso para a Universidade Federal? Na Universidade Federal, hoje, já é praticada a terceirização. O governo Dilma e os governos anteriores já fazem e já aplicam a terceirização numa série de cargos da nossa categoria, inclusive. Os cargos de vigilância, de motorista e vários outros cargos já são terceirizados, que um dia, há muitos anos atrás, foram contratados por concurso público e hoje não é mais assim. O que vai acontecer caso esse projeto passe no Senado agora e a presidente sancione esse projeto? O governo vai poder terceirizar todos os cargos de técnicos, inclusive vai poder terceirizar até o serviço prestado pelos docentes. Basta ele contratar uma empresa prestadora de serviços, seja de docência, seja para qualquer outro cargo técnico, e isso significa o fim do concurso público, isso significa o fim da estabilidade no emprego. Isso no caso de um órgão público, no caso de uma instituição pública federal, no caso das universidades. As empresas privadas vão poder contratar toda a sua mão de obra através de prestadores de serviço. Isso significa que uma empresa privada pode existir sem ter empregado nenhum. E a gente sabe qual é a situação hoje de um trabalhador terceirizado. A situação hoje de um trabalhador terceirizado, seja numa empresa privada, seja numa universidade, é de total precarização. Hoje, por exemplo, esse ano, no final de 2014 e no início de 2015, com essa crise do ajuste fiscal e do corte de 7 bilhões, os trabalhadores terceirizados nas universidades ficaram sem receber salários no Natal, foram demitidos no início do ano e muitos ficaram sem receber salários no início do ano agora, em várias universidades no país inteiro. Atrasam os salários. Atrasam os salários, uma situação de humilhação que esses trabalhadores sofrem hoje em dia. Então, o objetivo do empresariado, que financiou a maioria dos deputados federais que aprovaram esse projeto ontem na Câmara dos Deputados, para escapar da crise, gastar menos com mão de obra para que ele possa manter as suas taxas de lucros nas alturas. Mas quem vai pagar isso são os trabalhadores. Essas empresas privadas, elas exploram demais o trabalhador. É impressionante. Infelizmente, essas empresas privadas, até os sindicatos desses trabalhadores, geralmente são comprados, manipulados pelas próprias empresas, e esses trabalhadores vivem à mercê. É impressionante, é complicado demais essa situação. A gente continua falando um pouquinho sobre a crise política e econômica. No próximo bloco, o Diálogo Plural vai para o seu primeiro intervalo. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a crise política e econômica no Brasil, com a presença de Francisco Araújo, coordenador de comunicação do Sinteste-RN, e Gibran Jordão, coordenador-geral da FASUBRA. Gibran, na polaridade do ano passado do governo, claro, foi a Aécio Neves e a Dilma que foram candidatas. Na sua opinião, o Aécio tomaria as mesmas medidas ou o problema é que o PT prometia uma coisa e não fez? Não, na minha opinião, o PT assumiu o programa do PSDB.
É isso que vem acontecendo. Ou seja, óbvio, o Aécio e o PSDB, quando governaram o país na década de 90, eles aplicaram um programa neoliberal que privatizaram tudo, E as quase terceirizações tudo. começaram com As isso também, né? terceirizações começaram na década de 90 com mais força, como uma inovação, como um processo de reestruturação produtiva, né, que foi copiado de muitas fábricas automobilísticas e foi expandido para todos os setores, seja privado, seja público, né? Se você pegar as empresas públicas hoje de água, de energia no país inteiro, elas têm a maioria dos seus serviços, do seu quadro de funcionários feito por empresas terceirizadas, né? E isso já é uma prática que, se na década de 90 a terceirização foi uma medida que reestruturou as relações de trabalho, né, e que deu um fôlego a mais ao capitalismo para continuar aumentando suas taxas de lucro através do aprofundamento da exploração do trabalhador, através da reestruturação produtiva. Entre essas medidas tinha a terceirização. Ampliar a terceirização para todos os setores, seja meio, seja fim, é um salto de qualidade nesse aprofundamento da precarização do trabalho, né, por conta. E qual o objetivo disso? O objetivo disso é que os empresários se encontram hoje, todo o capitalismo hoje, no mundo inteiro, se encontra numa crise muito séria, né, que isso explodiu e se aprofundou desde 2008 para cá, né, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. Nós vimos de 2008 para cá grandes mobilizações na Europa, países quebrando na Europa, como por exemplo a Grécia, que vive uma agonia, né, para tentar renegociar a sua dívida com a Alemanha. E agora essa crise ela chega no país, ela chega no Brasil. Chega no Brasil e na América Latina. O Brasil não era uma ilha. Aquela marolinha que o Lula falava, ela foi só questão de tempo, porque ela chegou aqui como um tsunami. E os empresários, para escapar dessa crise, para manter suas taxas de lucros nas alturas, vai ter que arrancar o couro dos trabalhadores. E para que isso não aconteça, a única saída para os trabalhadores é organizar suas mobilizações, construir a unidade. E construir agora, no próximo período, existe a possibilidade de a gente construir uma greve geral no país contra essa medida do Congresso, mas já dizendo que é contra toda e qualquer medida que arranque direitos, que retire direitos dos trabalhadores. Então, não há outro caminho senão a gente ir para a rua, parar o país, né, porque eu duvido muito e desafio. Esses que estão organizando a manifestação no dia 12, agora, de abril, que eu duvido que a bandeira contra o PL 4330 vai estar no meio dessa manifestação. Porque é uma manifestação organizada por setores da direita que estão a favor da terceirização. Então eu desafio os manifestantes do dia 12 a colocarem dentro dessa manifestação, né, a bandeira contrária ao 4330 terceirização. Isso não vai acontecer, porque é uma manifestação construída e organizada pela direita, que está a favor da terceirização. Então nós precisamos construir um outro caminho, que não é nem o governo e nem a oposição de direita. É um caminho dos trabalhadores e espero, nessa quinta-feira à tarde, teve uma reunião das centrais que deve apontar uma data aí para uma greve geral no país ou pelo menos uma grande manifestação no país contrária a esses projetos que estão atacando os direitos dos trabalhadores. Chiquinho, quando você fala em terceirização, no concurso público, a universidade contrata os melhores, porque pelo menos tem uma seleção para se colocar e os melhores são eleitos. Na terceirização, qualquer um pode participar. Isso quer dizer que o serviço oferecido vai ser, digamos assim, piorar e muito. Com certeza, isso aí nós não temos dúvida. Nas empresas privadas, existe o tal do QI, que indica, né? Com certeza vai ser aquelas pessoas que já vêm certo que vai trabalhar. Não vai ser por qualidade, sim por quem vai ser indicado. Isso aí a gente não tem dúvida, isso é um problema sério que existe, principalmente, infelizmente, aqui no Nordeste. Eu tenho um dos meus filhos, quando veio de Brasília para cá, ele levou mais de ano para conseguir trabalho na área de informática, da tecnológica, porque as pessoas já eram tudo apontadas, ele levou até ter conhecimento dentro da área, na cidade. É complicado, é muito difícil essa situação. Gibran, em entrevista nacional, o presidente da Associação dos Sindicatos
disse que esse projeto de lei seria muito bom até para os sindicatos, né? E o Chiquinho levantou teve uma observação muito interessante sobre essa questão de muitos sindicatos serem comprados pelo sindicato patronal com relação a isso. Esse projeto realmente também poderá atacar essa questão dos sindicatos, enfraquecer os sindicatos que realmente lutam e beneficiar esses pequenos sindicatos que se, digamos, coadunam com o patrão? Olha, nessa luta aí contra o PL 4330, não são todas as centrais sindicais que são contrárias. Existe a força sindical que está a favor do projeto, numa clara política pelega de unidade com a patronal para poder aprovar esse projeto. O interessante é que a mesma força sindical, o mesmo Paulinho da força sindical é o que está por trás também dessas manifestações que está marcada para o dia 12 de abril. Então vejam vocês, é importante entender a conjuntura política e as forças que estão se movimentando e quais os interesses dessas forças que estão se movimentando hoje no país. É claro que o governo Dilma tem responsabilidade na crise econômica que está colocada aí, mas trocar o PT pelo PSDB é mudar 6 por meia dúzia, não tem nenhuma diferença. Como também o impeachment da Dilma e o Michel Temer governando o país, que é o presidente do PMDB, o presidente da Câmara do PMDB, o presidente do Senado é do PMDB. Quem é o autor do projeto de terceirização é Sandro Mabel, que é do PMDB. Então, se você tira Dilma e Michel Temer assume, é o PMDB assumindo. Então, qual é a diferença? Nós não estamos entendendo qual é a lógica dessa turma que está reivindicando o impeachment. Agora, como eu disse, a força sindical é um sindicato, uma central sindical e todos os seus sindicatos filiados capitularam completamente a patronal e vão se beneficiar, obviamente. Agora, quem vai se beneficiar? Os burocratas que estão no sindicato, que estão a favor desse projeto, que estão com os patrões. Esses vão ficar até ricos, como muitos ficam hoje. Agora, os trabalhadores da base desses sindicatos vão ser prejudicados, vão sofrer as consequências. Eu costumo dizer que eles são farinhas do mesmo saco. Estão servindo de massa de manobra. Estão servindo de massa de manobra, enquanto os direitos desses trabalhadores estão sendo retirados. E a gente vê nesse montante, Gibran, a questão da corrupção que invade o país. E talvez, nesse momento, a gente enxerga, e dá para enxergar, que o governo está refém do Congresso Nacional? Olha, é muito triste. Eu entrei no movimento social, através do movimento estudantil, em 1998, era governo FHC, a gente lutava na universidade contra as medidas do governo FHC, e naquela época tinha corrupção no governo FHC. Tinha corrupção no Congresso naquela época, eram escândalos e escândalos. E o PT, naquela época, que era oposição, combatia a corrupção, né, montava comitês contra a corrupção, denunciava e tal. E é muito triste hoje ver... Paladino da moralidade era o PT. Paladino da moralidade. Né? E para quem era de esquerda, muita gente tinha referência no PT. Né? E muita gente votou no PT por conta disso. Não só da luta contra a corrupção, mas também do programa que ele apresentava naquela época. E hoje é muito triste ver quadros históricos do PT atrás das grades, e no caso do Mensalão, e agora no caso da Operação Lava Jato, ver novamente o PT e vários quadros do PT envolvidos em escândalos de corrupção na Petrobras, que é uma empresa que é referência para o país, que prometia, pelo menos, através do pré-sal, recursos para a educação, que hoje nós nem sabemos se isso vai acontecer por conta da desvalorização da própria empresa provocada por escândalos de corrupção, onde o PT e o PMDB estão no centro, né, no centro desse esquema, que envolve inclusive a oposição de direita, né, que está denunciando esses escândalos de corrupção, mas também estão envolvidas nisso. O Diálogo Rural vai para o seu segundo intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa de Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre a crise política e econômica do Brasil, com a presença de Francisco Araújo, que é coordenador de comunicação do Sinterte-RN, e Gibran Jordão, que é coordenador da FASUBRA. Gibran, não há perspectivas, até o final do ano ou no próximo governo, de uma melhora. A tendência
é a crise se aprofundar cada vez mais? Essa crise é muito séria, né? Como a gente dizia, é uma crise que estava no coração do capitalismo e se expande para a periferia agora. Então, ela atinge países como a América Latina, a Ásia, a África, tudo. E no caso do Brasil, o que o Lula dizia que era uma marolinha, agora já virou um tsunami, né? Então, é uma luta. Quando tem uma crise econômica, significa que você tem menos recursos, e todo mundo vai tentar se salvar, ou seja, os trabalhadores vão tentar defender seus direitos e os seus salários, os empresários vão tentar defender as suas taxas de lucro que estão caindo. Então, nessa crise econômica e nessa situação, a luta de classes tende a se acirrar. Então, o que nós estamos vendo de 2013 para cá, desde as jornadas de junho, que nós já discutimos aqui nesse programa, das greves que nós tivemos em 2014 e agora dessa situação tensa, essa situação social tensa que vive o país hoje, ela é fruto, ela é um desdobramento da crise econômica que acaba inflamando todo o debate político também. Então, eu acredito que por conta das projeções econômicas que tem de crescimento para o país, que são muito pequenas, a inflação que está muito difícil de ser controlada. Recentemente o IBGE já disse que nos últimos 12 meses a inflação já está em 8,5%, já muito acima do teto, né, do que o Banco Central está prevendo. Isso significa que se a inflação está crescendo, está tendo mais corrosão salarial. E os trabalhadores vão cobrar, né, essas perdas, né, a recomposição das perdas. Os empresários, por outro lado, não querem pagar isso. Isso é um exemplo claro, não só os empresários, como os governos. Por exemplo, o governo reconhece que nós tivemos perdas no governo Dilma, mas não aceita o índice, fazer a recomposição salarial do índice de 27,3%, que é o índice do funcionalismo público federal. Então, a tensão social ela vai seguir e nós não sabemos aonde ela vai parar. Essa dualidade, Gibran, que se coloca exatamente na possibilidade de uma greve nacional com relação aos direitos, se no passado o governo Dilma, em greves anteriores, a gente, como você bem colocou, já se discutiu aqui, não deu o que realmente o servidor poderia receber, reajuste e outras incorporações, e agora que o governo não tem dinheiro para nada e vai se ter possivelmente uma paralisação, uma greve. Como é que fica essa dualidade? Vamos ter uma greve maior do que todas do passado? Olha, eu espero que sim. Porque a única possibilidade de derrotar esse ajuste fiscal e a gente defender os nossos direitos e conquistar outros é a gente construir um grande processo de greve no funcionalismo público federal agora para o próximo período. Eu não vejo outra perspectiva. Eu não vejo um cenário onde, se a gente sentar com o governo, tomando um cafezinho, conversando de forma civilizada, nós vamos conseguir negociar um bom acordo. Eu não acho isso. Eu acho que se a gente vai conseguir defender os nossos direitos e arrancar algum acordo que recomponha as perdas salariais que nós tivemos no governo Dilma, só vai ser com muita luta e, consequentemente, com muita greve. E greves que tenham um poder de não só parar, mas de sensibilizar, parar o trabalho, os órgãos públicos, as fábricas e tudo mais, mas de sensibilizar a população, né, de apoiar esse movimento para que a gente possa derrotar, de fato, esses projetos que estão no Congresso Nacional e essa política do governo. Tem outra saída não. E, Chiquinho, o Sinteste está nessa sintonia com a Fazubra? Com certeza. Nós estamos aqui na sintonia total com a Fazubra, inclusive com uma central, a CSP com Lutas, que é uma central voltada para a luta do trabalhador, e nós estamos aí enganjados já mobilizando a categoria. E com certeza vai estar correndo nesse final de semana o Consinterte, o nosso congresso, e em maio o Confazubra, e com certeza já tem um indicativo de greve, né? Já foi aprovado na plenária no Rio de Janeiro, indicativo de greve para o mês de maio, com certeza após o Confazubra. E essa arma é a única arma que nós temos, é a greve. E nós temos que nos mobilizar para tentarmos fazer alguma coisa para combater isso que o governo vem fazendo com o trabalhador. Gibran, no início do programa eu coloquei aqui que o governo está com 64% de reprovação, digamos assim. Se nós pegarmos a eleição, Dilma teve 52% do eleitorado. Então aí, disse para 52%, para 64%, 12%. Então há uma insatisfação até do eleitorado de Dilma muito grande com relação a essas medidas. Realmente mostra que a população está revoltada com isso.
a insatisfação do próprio eleitorado de Dilma e do PT são aquelas pessoas que estão com aquele sentimento de traição, né, se sentindo traídos, porque votaram um governo para fazer mudanças a favor dos trabalhadores, mas o que nós estamos vendo são todas as medidas que o governo tomou até agora, todas, são contra os interesses dos trabalhadores. O aumento de juros, a questão das MPs que atacam benefícios previdenciários, o governo Dilma, do final do ano passado para o início desse ano, vetou, a própria presidente vetou o projeto que já tinha sido aprovado no Congresso das 30 horas para os psicólogos. Agora, nós estamos vendo essas medidas que o governo vem aprovando e aplicando sobre ajuste fiscal. O orçamento foi aprovado e pode ser que tenha novos cortes no orçamento, inclusive da própria educação, né? Então, até agora não houve nenhuma medida a favor dos trabalhadores. Medidas duríssimas. O próprio ministro Levi, com a presidente da Caixa, já está sinalizando que uma parte da Caixa, não seria a Caixa Econômica, o banco, mas a Caixa Seguro já teria capital aberto. Seria já um primeiro passo para, digamos assim, tornar a Caixa Econômica também uma empresa privada? Isso foi uma declaração, inclusive, da própria presidente Dilma, que estavam dispostos a abrir o capital da Caixa para o mercado de investimentos e privado. Então, ou seja, de fato é isso. Ou seja, com a crise econômica e o governo acuado e sem iniciativa, né, e governando junto com setores pesados da direita e do próprio empresariado, dos banqueiros, até porque também foram financiados, né, as campanhas de Dilma e dos principais candidatos do PT foram financiados por empresários e banqueiros, em grandes empreiteiras. Então, o governo Dilma não tem, por conta das alianças e dos compromissos que fizeram com a própria burguesia, é um governo que não tem iniciativa nenhuma pró-trabalhador, embora seja um governo do Partido dos Trabalhadores. Só de nome. Né? Só de nome, só de fachada, mas de conteúdo político é um governo que vem atacando brutalmente. Não existe nenhuma medida diretamente aos empresários, aos banqueiros, tudo voltado só contra o trabalhador, né? Isso é visível. Poderia, por exemplo, taxar as grandes fortunas. Não tem nenhuma iniciativa do governo nesse sentido. Com certeza. Poderia, por exemplo, botar na mesa a discussão da redução da jornada de trabalho, né? Não tem nenhuma perspectiva. Nada. Poderia colocar o governo o fim do fator previdenciário, mas isso não é parte das prioridades do governo. Gibran Jordão, coordenador-geral da FASUBRA, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado. Eu que agradeço. Francisco Araújo, coordenador de comunicação do Sinteste RINA, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado, Gibran. Agradeço aí, em nome do Sinteste, a sua vinda aí para fazer esse programa, viu? Legal. Estamos aí. Valeu. Estamos aí. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.